Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafesta, e ao meu lado, Juliana Harbs. Oi, tudo bem com vocês? Gente, hoje temos um convidado que é pura tecnologia. É um entusiasta, ele mesmo fala, então presta atenção. Formado em Ciências da Computação, com pós em Gestão Empresarial e MBA em Negócios Inovadores e de Liderança, professor, palestrante e um grande entusiasta da inteligência artificial como ferramenta de transformação nos negócios. Recebemos hoje o fundador e CEO da GeoVendas, Ivo Bayer. Seja bem-vindo, Ivo. Oi, pessoal. Olá. Seja bem-vindo, Ivo. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu, de certa forma, acompanho o trabalho de vocês pelas redes sociais. Sou fãzaço de todo mundo que pensa na indústria do vestir. E vocês, literalmente, são um casal né, que pensa na indústria do vestir. E é muito legal isso. Estou muito feliz de estar aqui de ter recebido esse convite. Espero que a gente tenha um bate-papo legal aí que agrade, né? Agrade aí o pessoal que está nos vendo. Tenho certeza. Eu também tenho. Demais, Ivo. Bora lá. Então, Ivo, eu adoro perguntar de onde as pessoas começaram, né? Seus primeiros negócios. A história. E aí? Conta A história. Gente, se eu disser para vocês... Bom, eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? E, teoricamente, em Jaraguá do Sul, você tem um roteiro a seguir, né? Você estuda, faz uma faculdade, toma a pílula azul e vai trabalhar na VEG. Né? Um abraço para os meus amigos da VEG. Todo mundo em Jaraguá do Sul tem um parente que trabalha na VEG. Uma empresa ímpar aqui, né? Sem sombra de dúvida. Mas a brincadeira era essa e eu não diferente, né? Meu pai era garçom, minha mãe bordadeira. Inclusive bordadeira de uma empresa têxtil muito, muito famosa ali da nossa região. Foi bordadeira por muitos anos. Antes das máquinas agora, né? Das máquinas de bordar. E o meu direcionamento era esse também. Cara, você vai fazer uma faculdade, vai trabalhar nessa área. Né? Fiz a faculdade, né? Acabei não indo para a VEG, acabei indo para uma empresa de ERP ali da nossa região, uma empresa de Jaraguá que produz ERP. Fiquei em torno de 12 a 13 anos nessa empresa de ERP e eu brinco que eu nunca pensei em empreender. Não fazia parte do meu mindset. O meu mindset era aquele mesmo, cara, você vai fazer uma faculdade e vai trabalhar em alguma indústria, ter estabilidade. E lá por determinado momento eu decido sair daquela empresa, né, onde eu trabalhava como analista de sistemas. Naquela época era gestor da parte de desenvolvimento. Sempre muito voltado para a área de custos e PCP. Então, o meu background era chão de fábrica, né? Então, adorava chão de fábrica, adorava custos, aprendi muito com isso. E saio dali, vou para uma outra empresa. Só que alguns parceiros de negócio descobrem que eu saí dessa empresa de ERP e me chamam para fazer um ou outro trabalho de consultoria, por causa do meu background de PCP, né, ou até mesmo de desenvolvimento, e assim eu começo a trabalhar com prestação de serviço. Isso eu devo estar falando ali em 2007, 2008, mais ou menos nessa época, eu começo com a prestação de serviço, e ali começo, digamos assim, a empreender, né? Ali tô por conta e risco. Começo sozinho no escritório de casa. Lembro de uma célebre frase da minha esposa, assim, porque eu cheguei um dia para ela e disse, amor, eu vou pedir para sair da empresa que eu tô. Daí ela disse, não. Aí um dia eu disse, amor, eu vou pedir para sair. Ela disse, então pede. E eu cheguei um dia e pedi, gente, eu quero sair. Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa que eu tinha saído. Ela olhou para mim assim, nem vou contar onde eu dormi aquela noite. Né? Mas aí eu começo a trabalhar em casa. Aí foi o segundo choque, porque, gente, está falando de 2008. 2008 não existia isso de home office, essa história toda, né? Daí um dia minha esposa abre assim a porta do escritório. Ela olha para mim e diz assim, olha, eu tenho que te dizer que eu tô evoluindo muito nesse período. Por quê? Não, é porque eu tinha uma amiga que eu ficava horrorizada quando ela me contava que o marido dela trabalhava em casa. Agora eu tô com o meu marido trabalhando em casa. Funciona esse negócio de trabalhar em casa mesmo? Eu digo, não, meu amor, funciona. Eu era bem regradinho, né? Eu levantava, tomava banho. Tem que ser, né? Fazia meu cafezinho, e eu ia pro escritório, fechava a porta ali do quarto e tal, né? Pra você não... Porque são muitos
muitas distrações em casa, né? Muitas. Aí, quando a minha filha nasceu, não deu mais para manter esse ritmo, porque eu escutava a minha filha chorar ou alguma coisa assim, eu pensava, pô, não tô lá ajudando. E daí eu saía do trabalho e ia lá ajudar, minha esposa também dava uma esposa, vou trabalhar. Levava umas enchidas de saco dela, né? Mas era natural. Normal. Aí a gente acaba alugando uma salinha, vou para uma salinha, contrato meu funcionário número 1, ele não fica conosco, mas aí vem meu funcionário número 2, meu funcionário número 4, hoje são meus sócios, inclusive. A gente vai para uma salinha, continua trabalhando com essa parte de prestação de serviço, que basicamente era desenvolvimento e tal. E tem um momento, eu acho que isso eu nunca contei ao vivo, mas tem um momento que a gente tinha basicamente 5 clientes. Éramos em 4 pessoas, trabalhávamos para 5 clientes, e como eu não tinha a veia empreendedora, eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu não quero crescer, tá bom assim, tô bem tranquilo, nossa, sossegadinho, 5 clientes e tal. E daí no mesmo mês, eu lembro, um cliente pegou fogo, o outro demitiu o comercial, que é quem fazia os trabalhos conosco, e o outro demitiu a TI, o cara de TI, que era quem também fazia os trabalhos conosco. Então, do nada, assim, né, de um dia para o outro, a gente saiu de 5 clientes para 2 clientes que não supriam a gente, né? E é nessa hora que daí você começa a se reinventar, né, cara? Nessa hora que você começa, pô, peraí, não dá para ficar assim. Aí ali eu diria que foi a primeira reinvenção. Choque de realidade. A primeira pancada, entendeu? O primeiro soco no estômago. Cara, não dá pra tu ter todas as cestas, todos os cestas nos mesmos ovos. Isso é engraçado, né? Todos os ovos na mesma cesta, né? Não dá. E detalhe, além disso, você tem que ter mais ovos, porque se aquele negócio cair, tem que ficar mais gente inteira. Aí a gente começa a prestar serviços, que até aquele momento ali a gente prestava mais para os clientes da empresa de RP que eu trabalhava, com as tecnologias daquela empresa, a gente começa a abrir o leque, começa a trabalhar com outras tecnologias, e daí surge a minha primeira ideia de grande negócio. A gente vai atender um escritório de advocacia. Rapaz, a gente foi fazer um sistema para aqueles caras para controlar os arquivos deles, sabe? Eles tinham tudo em arquivo, assim, as pastinhas em arquivos. E a gente fez meio que como se fosse um endereçamento daquilo ali. Eu pensei, cara, eu vou vender isso para todo mundo. Meu Deus, se todos os escritórios são assim, com esse negócio em papel aqui, feito esse pessoal aqui, cara, a gente vai vender isso para todo mundo. Aí que eu fui lá e tive a grata surpresa que era só aquele escritório que tinha assim, né? Que os outros escritórios já tava tudo informatizado, digitalizado, de bar, beleza. Primeiro negócio que não deu certo. Mas ok. Teve que desenvolver tudo. Não, a gente só não conseguiu escalar, né? Mas foi feito um trabalho sob medida. Não, serviu como muito aprendizado, né? A gente aprendeu nova tecnologia, colocou toda a história. Eu não sei, eu tô me alongando demais na história aqui. Não, tá ótimo, a gente adora. Tô tentando colocar aqui numa linha de história, né? Sim. E daí a gente vê que aquilo ali não deu certo, mas foi um insight para a tecnologia e tal. Daí surge... como essas pessoas saíram desses lugares que eu falei, eles foram para outros, e de repente eu vou parar numa empresa aqui de Pomerode, na Facchini, no caso. Vou falar o nome dela aqui, um abraço pro Francis, inclusive. Se não puder, daí vocês cortam depois. Não, pode sim. Pode. Francis é da casa. E daí eu conheci o Francis da época da empresa de RP que eu trabalhava, porque quando ele começou lá na Facchini, ele cuidava da parte de custos. Eu não sei se você lembra que eu contei que eu era da história de custos. E o Francis um dia me chama lá e diz assim, eu fui para lá para fazer um trabalho de produção, que era o que a gente chamava de aposta na época, né? Que é aquele esquema, pega o planejamento, você lança primeiro os lotes pulmão, depois você vê como é que está a tua... Estoque regulador. Né? A tua curva de vendas, qual referência está vendendo mais, qual está vendendo menos, com isso você define o próximo lote de produção. Certo. Então, naquela época, o Francis já não estava mais em custos, ele já estava entrando para a área comercial e planejamento, e era ele que fazia esses lotes manualmente no Excel. Aí a gente traz essa solução para ele ali, que eu tinha desenvolvido num outro cliente, né? Novamente, ainda produção. Viu que eu não cheguei ainda na geovendas, né? Produção, trabalho com vendas. E fica muito legal, ele otimiza o tempo dele, né? Até hoje a gente... Acho que até hoje ainda está usando aquele negócio lá, porque ele foi bem feitinho, foi um trabalho a 4 mãos ali. E num outro determinado momento, ele me chama... Né, dizendo assim, eu tenho um outro problema aqui que eu gostaria que tu resolvesse, que é um problema de mapas para a área de vendas. Porque é muito comum, né, quando você chegava
na sala do comercial das empresas de confecção, tinha um mapa do Brasil, no fundo assim, um monte de alfinetinho. Aqui está o representante, aqui tá, de vez em quando os caras tentavam passar um fio para dizer essa aqui é a área do cara tal, aquela área do outro cara, né? Daí ele disse, olha, eu preciso enxergar as minhas vendas em mapas, eu preciso ter uma visão geográfica de como está a minha horizontalização, em que cidades meu representante está indo, quais cidades ele não está indo, como é que ele está positivando, não está positivando. E daí eu falo para ele assim, olha, Francis, eu conheço algumas tecnologias para fazer isto hoje, porque daí numa outra empresa que vende ainda hoje betoneiras, eu estava conversando algo similar a isso, mas eu falo para ele, mas cara, não é o momento ainda. Não tem uma tecnologia legal para isso ainda, não é o momento ainda, não dá, tem que esperar um pouquinho. Então ele disse, não, mas eu preciso que tu resolva tudo. Cara, calma, nesse momento eu não sei o que é. Passa um tempinho, ele me chama aí, achei alguém que vai fazer isso para mim. Deu, caramba, tu achou? Daí ele, sim, mas eu quero que tu faça aqui as integrações, que a gente vai ter que pegar dados do ERP, eu quero que tu faça essa parte para mim. Deu, tá bom, aí fui lá conversar com ele. O que o cara vai fazer? Como o cara vai fazer? Isso, dessa forma. Eu disse, olha, desta forma que ele está se propondo a fazer, eu também consigo fazer. Ele disse, mas tu disse para mim que tu não ia conseguir atender. Ele disse, não, eu disse que eu não conseguia fazer o que tu queria. Isso que tu está querendo aqui, dá para fazer, mas isso não vai te atender. Sabe? Ele disse, isso não vai te atender, não é o que tu quer, de certa forma. Eu sei que foi uma conversa muito bacana e depois daquilo a gente ficou muito amigo porque eu disse para ele, vou desenvolver para ti um MVP aqui e eu vou te mostrar que não vai funcionar. Né? Eu lembro hoje a gente indo para a sala de reunião, eu mostrando para ele olhando para mim dizendo, realmente não vai funcionar. E eu acho que é por causa disso que hoje eu tenho tanta relação de confiança com o Francis. Né? Como com uma série de clientes que começou conosco, mas ali foi o primeiro projeto. E ele disse, cara, mas tu tem que achar aí alguma forma de fazer e tal. E daí eu lembro que eu vou, final de semana para casa, começo algumas pesquisas e de repente eu acho um negócio lá para desenhar os mapas. Aí eu gero um mapa aleatório de Santa Catarina, pintado de de verde, vermelho e amarelo. E mando para ele via e-mail dizendo, Francis, eu acho que é isso que tu quer. Pum. Naquela época era e-mail, né? Uma temperatura por região? Não tinha temperatura ainda, era só dizer, verde é onde eu tenho cliente e vendi. Amarelo, certo. Tenho cliente, mas não vendi. Certo. Vermelho, não tenho cliente, não tenho venda, né? Para trabalhar a horizontalização, né? Certo. Hoje sim, a gente tem mapas de share. Tipo, daí eram 3 opções, no caso. Ali eram 3 opçõezinhas. Era o início de tudo, né? Hoje já tem uma outra cor, se o representante vendeu na área do outro. Aí a gente já tem mapa de share, que é dizendo assim, beleza, eu vendi em Joinville, mas eu vendi o suficiente em Joinville, talvez em Joinville eu pudesse vender muito mais, né? Certo. Mas eu mando aquilo via e-mail para ele, ele diz para mim, cara, passa aqui segunda pra gente conversar, daí a gente vai lá e tal. E daí lá começa o nosso primeiro produto. Que já ficou mais visual, né? Já ficou mais a gestão. E o engraçado é que começou em vendas, né? Eu saio totalmente da produção, vou para vendas, né? Mas eu não tinha o tino comercial, eu era técnico, né? Isso... E eu diria que eu acho que o fato de eu não vir com a ideia do empreendedorismo, disso no meu DNA, ele fez com que eu acelerasse a marcha mais tarde, assim, que eu... Sabe lá na bicicleta, quando tu bota no mais pesado? Eu demorei para colocar no mais pesado, sabe? E isso eu tenho plenitude em mim que, tipo, aconteceu... Depois que como eu sempre tive facilidade de ouvir as pessoas, porque eu sou uma pessoa acessível, costumo dizer que eu tenho um ego zero, né? E eu realmente não tenho ego, tá? Não é uma coisa que me incomoda. Então eu escuto muito as pessoas, né? E eu fui agraciado, né? Com o dom da inteligência. Eu sou ignorante em alguns assuntos, mas eu devidamente embasado, eu consigo entender. E daí, em determinado momento, vem uma outra pessoa para trabalhar conosco, que hoje também é meu sócio, que daí tem o tino comercial, que daí a gente começa a enxergar que aquilo pode virar um produto, e daí o engraçado é que vão nascendo módulos em outros clientes. Então, nasce um outro cliente nosso, um negócio chamado gestão da carteira de clientes, que é a ideia, né, que a confecção ela trabalha por coleção. Qual é o teu objetivo nesta coleção? Vender para todo mundo que tu vendeu na anterior e conquistar novos clientes. Lógico, tem a questão Nordeste, não vende inverno, tem pormenores, né? Mas basicamente é isso aí. Aí veio uma outra empresa com a solução, um outro cliente com a demanda
do contrato de resultados, né? Que é você acompanhar as expectativas que tu passa para o teu representante. Aí veio de novo a Facchini com a história do força de vendas, que foi de novo assim... A história do força de vendas ela é novamente diferenciada, porque eu estou de novo na frente do Francis, conversando com ele, e daí ele me dizendo que os representantes reclamam muito do nosso força de vendas e tal. E daí eu perguntando, Francis, mas quais são os problemas que tu tem? Não, os representantes vivem reclamando aqui no grupo. Daí eu, tá, mas o pedido está entrando, o pedido está certinho. Não, isso está. Então não é você que tem um problema com força de vendas. Quem tem são os teus representantes. Então, para a gente fazer esse negócio dar certo, eu preciso de um brainstorm com esses caras. Aí eu lembro da gente na sala, legal, os representantes, e eu lembro da nossa primeira ruptura, que era quando um representante falou assim, eu chego num cliente novo, primeiro eu tenho que ficar meia hora fazendo um cadastro. E a gente que trouxe pela primeira vez o conceito de você começa um pedido sem fazer o cadastro do cliente. Se ele é um cliente novo, cara, você tem que seguir a ideia da venda de um carro. Quando você vai comprar um carro, Depois paga as contas. depois você vai ver teu CPF, o financiamento e as coisas. Primeiro, deixa eu te mostrar o carro aqui. Se for possível, eu vou vender até o de versão melhor. Então, no início, quando a gente foi explicando isso para os clientes, assim que a gente ia passando, cara, tinha um choque no primeiro momento, né? Porque a gente chegava dizendo, vamos digitar um pedido para um cliente novo. Aí o cara dizia assim, mas... Sempre começava, qual que é o teu CPF? Teu CNPJ, né? Desde CNPJ, Isso, mas cadê o teu cadastro? Não, gente, o nosso aqui você não cadastra o cliente, você vai cadastrar o cliente depois se ele quiser. Exato. Mas agora aqui para tu mostrar, fazer tua venda, tem que tirar a fricção, né? Tirar a fricção da venda. E daí lá nasce o nosso força de vendas com os insights dos representantes, com as dores que os representantes tinham, e isso consolidou o produto, né? E hoje realmente é sucesso. Tanto é que a gente tem representante que leva a gente para as outras malas, né? Ele atende a mala A, mala B e mala C. Certo, eu quero essa comodidade onde eu todas, tiver, em todas né? que eu estiver. Claro, né? claro. E uma outra história engraçada que acontece nisso aí, no dia do lançamento, fomos lançar o produto lá na Facchini. Primeiro dia do lançamento, aí lançamos para todo mundo. Cara, lançamos para todos os representantes de uma vez. Não pensamos assim, cara, vamos lançar para uns 10 primeiro, uns 15. Fazer um teste? Não, foi já para os que tinha lá, cara. E lá, eu dormindo lá pelas 10h45 da noite, me liga um dos meus sócios, que naquela época estava à frente dessa codificação, e disse, cara, o que foi? Deu um BO lá, deu um probleminha. Os pedidos que os caras digitaram hoje perderam tudo. Primeiro dia, assim, né? Aí eu disse, como é que é essa história? Não, é que teve um negocinho ali que teve um cliquezinho que eu não dei, né? Deu, beleza, vamos lá, né? E lembro do pessoal de TI, da Facchini, lembro da parceria, lembro deles sendo muito companheiros, né, cara? Todo mundo tava querendo que aquilo funcionasse. Vamos e disse, resolver. gente, aconteceu, vamos lá, vamos para frente. Tá resolvido, então agora vamos para frente. E foi muito legal, né? Porque não tirou o crédito com os representantes que estavam querendo aquilo, não tirou o crédito com a Facchini, que também estava querendo aquilo. Todo mundo entendeu que foi um acidente, um movimento, né? Foi um tropeço ali, né? E daí dessa história que surge, né? Aí a gente começa a comercializar esses produtos, num determinado momento monta a tradicional máquina de vendas, coloca SDR, começa a prospectar, trabalha a marca, e eu saio totalmente, né? Eu saio do técnico, eu saio de custos, saio da produção, venho para vendas, né? Um produto com vendas, e venho para gestão, né? O que foi uma transição extremamente difícil para mim. Novamente, o fato de eu estar muito aberto a aprender me ajudou demais nesse processo, porque eu era técnico, eu era hands-on. É doloroso, né, Ivo? Eu queria. Não é uma transição fácil. Você tem que estar. Você tem que entender que as coisas não vão sair sempre da forma que você quer. Muitas vezes elas vão sair melhores do que você imaginava, outras vezes elas vão sair não tão boas. Outras não vão sair. Outras vezes não vão sair, bem lembrado. A gente tem que aprender a delegar, você tem que aprender a ensinar a pescar muito mais do que entregar o peixe. Então foi um trabalho assim para mim, e que eu vim ano após ano, venho
para mim é venho. Aprendendo. Ano após ano aprendendo e trabalhando. E daí depois vem geração Z, aí você direciona para como é que eu vou lidar com todo esse pessoal. Aí já, ou seja, o desafio não acaba, é uma coisa incrível, assim, sabe? Primeiro eu tinha que sair do técnico para gestão, daí agora eu tenho que sair dessa gestão para gestão de pessoas e por aí afora vai. Mas em linhas gerais, a história é mais ou menos essa. Surgiu a Geovendas. Surgiu a Geovendas. Dessa forma aí, muito forte na parceria com os clientes e estamos aí com essa história toda. Que legal que tu já tinhas uma pessoa que é teu sócio agora, o comercial que entrou, que tu falou. Sim, é meu sócio também. Que legal tu já começar com um comercial, porque não é a realidade de todos, né? E na verdade não foi a minha também, ele veio depois de uns 6, 7 anos. 6, 7 anos? Acho que foi mais ou menos isso, eu posso estar errando um pouquinho, mas foi ali por 2012, 2013 que ele vem. Ah, tá. Porque a gente era pequeno, eu não tinha condições de manter um comercial, né? E ele realmente veio porque nós somos parceiros. A gente até se conhecia da época de FURB e tal, eu acho que a gente voltou a se encontrar no momento certo. Assim, ele estava num momento de vida que ele precisava de uma força, eu estava num momento de vida que eu precisava de uma força, juntamos tudo aquilo, né? E é um pouco diferente daquele pessoal que nasceu comigo, né? Então, os meus outros 2 sócios ali, que ainda hoje chamo eles de meninos. Os 2, cada um tem 2 filhos, já estão, né? Homens formados aí, a gente ainda usa esse direcionar carinhoso, assim, né? Eles sempre vão ser os meus meninos. E, poxa, foi o primeiro emprego deles, entende? Tipo, começaram ali conosco e estão conosco até hoje. Me orgulho muito de ver as pessoas que eles se tornaram. Assim. O teu jeito de gerir é sempre envolvendo as pessoas na empresa daí? Sim. Hoje a gente tem um comitê gestor. Percebi isso, que todo mundo que tu quer trazer para... a gente traz para a tomada de decisão, não mais necessariamente para o quadro societário, né? Isso aconteceu em determinados momentos da empresa, né? Quando a gente decidiu dar saltos e gaps de crescimento, certo, né? Mas hoje eu diria para você que a gente tem uma gestão compartilhada muito mais evoluída do que eu tinha 4, 5 anos atrás. Hoje a operação flui, as equipes... Lógico, toda empresa tem pontos para melhorar, isso é fato. Né, é por causa disso que a gente tem que trabalhar todo dia, né? Seria utópico falar diferente, né? Mas hoje, por exemplo, a operação roda bem tranquilo, a gente tem o papel de cada pessoa muito bem definido, né? A gente separa o papel sócio do papel executivo, então hoje a gente tem, comigo são 4 sócios em operação, 2 sócios fora de operação, né? E a gente mantém isso separado. A gente está num nível de maturidade que às vezes eu estou numa conversa de executivos, né? Com o comitê de alta liderança e num outro momento eu posso estar com as pessoas que são só dizendo, gente, agora a gente tem que tirar o chapeuzinho de executivo, colocar o bonezinho de sócio e tomarmos a decisão como sócios. Vamos olhar para isso aqui como sócio, depois a gente leva para o executivo. Isso é um exercício gostoso, sabe? Isso é uma coisa que a gente conseguiu trabalhar. Eu diria assim que em 95% dos casos a gente consegue separar direitinho isso. E é importante porque é muito fácil você misturar sócio e execução, entendeu? É muito fácil você pensar, mas eu sou sócio, como é que eu não posso decidir o meu salário? Calma, não é bem assim. O executivo tem um salário, o sócio ele tem outro tipo de atribuição. O sócio ele tem que olhar para o DRE e ver se dá para pagar aquilo para aquele executivo. Um exemplo aqui, né, gente? Sim. Entre aspas aqui, né? Então a gente conseguiu separar isso, é muito bacana. Hoje no nosso comitê de alta liderança a gente são 6 executivos, 6 pessoas de execução que estão ali, né, dentro da hierarquia da empresa, né? A gente sempre prezou pela famosa hierarquia em rede, assim, né? Pelo não ter a tradicional hierarquia do comando e controle. Isso é uma coisa que eu tento trazer do DNA. A nossa cultura é muito forte, né? Eu costumo brincar assim que desde que a gente tinha 14 colaboradores e um dia um cara apareceu com uma sanduicheira embaixo do braço, um pão de sanduíche, presunto e queijo, colocou lá e começou a fazer misto quente,
A gente conseguiu estar hoje com 80 e poucos colaboradores, cara, e aquela cultura do misto quente está lá ainda, entende? Tipo, tinha misto quente para 14, tem misto quente para 80. Se as pessoas não... Como assim? Mas o que isso tem? Não, gente, isso é cultura, isso começou lá, as pessoas que estavam lá, elas entendem, as que vêm agora enxergam isso também positivamente, né? Então, eu sempre tinha essa estrutura descentralizada, né? E é o que eu tento pregar lá para as pessoas, né? A gente precisa ter lideranças, precisa ter pessoas, eu não vou dizer tomar a frente, mas pessoas que seriam cada um na sua competência. Os pontos focais, né? A estrela guia, ou o farol, ou às vezes até a pedra que eu tenho que desviar. Sim, né? sim. Mas elas precisam estar ali para as pessoas saberem para onde ir. Né? E acho que isso hoje nos ajuda no quesito de gestão daí também. Né? Hoje eu consigo trabalhar muito bem a estratégia das geovendas, porque o tático e o operacional está bem conduzido. Que legal. Isso é importante para uma empresa crescer, sabe? É bacana. Isso é uma coisa positiva que a gente Passar tem pelas dores do crescimento. Mas quanto tempo isso levou, né, Ivo, para poder chegar nesse ponto e dizer agora eu vou fazer essa ação, né? Muito tempo. É muito tempo, né? É como eu te falei. E todos os tempos necessários, né? Cada um no seu lugar, não é? Eu acho que se eu tivesse a veia empreendedora mais forte, talvez eu teria pulado etapas. Talvez eu teria resolvido isso antes, né? Teria resolvido isso mais rápido. Não dá para negar que teve um momento que eu também me acomodei, sabe? Tipo assim, que foi... Eu disse, cara, agora deu, tô acomodado. E daí, de repente, eu ligo a chave de novo, né? Dá uma giradinha na tobaca. Eu também acho. Humanos, empreender, eu acho que há tantos anos... A gente tá ali empreendendo e levando porrada de todo mundo, né? Tu leva porrada do colaborador, tu leva do fornecedor, tu leva do cliente, tu leva do governo. Quando não é desses caras, tu leva do mundo com a pandemia, né? E no Brasil é tudo mais difícil, né? Empreender aqui é desafiador, né? Nós somos realmente lutadores. A gente assume esse papel porque nós somos inquietos, né? Então, nesse período, cara, chega momentos, e eu acredito que todo mundo vai passar por isso, vai chegar um momento que tu vai estar cansado, tu vai dizer, não deu. Aí, nessas horas que eu vejo o quanto é bom, né? O quanto é salutar você poder contar com sócios de confiança, sabe? O cara que vai vir... Porque não é só você ali carregando o piano. Você tem mais pessoas no mesmo objetivo. E, de repente, quando o teu lado do piano cansou, o cara diz, não, espera que eu vou carregar um pouquinho sozinho. Daqui a pouco tu vai lá e volta, e assim tu ajuda um cara. As pessoas brincam, né? Brincam sobre a questão de sociedade, né? Sociedade é bom só a meia do pé, né? Que é um para cada lado e tal. Eu me considero um sócio feliz. Eu me considero um sócio feliz. Se foi sorte ou um imã para você atrair pessoas boas, eu não sei. Mas hoje, né? Então que seja, né? Até este momento, a gente tem uma sociedade harmoniosa, a gente tem sócios focados no negócio, todo mundo empenhado, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia à noite. É muito legal isso. E daí as coisas ficam mais leves para você, sabe? Elas ficam mais leves para todo mundo, porque todo mundo vai lá e se ajuda um a cobrir o outro. Daí eu acho que empreender fica um pouquinho mais fácil. Tá? Acho que daí nesse caso fica um pouquinho mais fácil. O Michael da Cisplano me deu esse conselho a última vez que a gente conversou. Você e o Jason precisam de um sócio. Vocês precisam dividir a carga de vocês. Tu estavas falando mas e eu imaginando... Mas é o tipo de sócio que vem para... Não somar. Claro, como ele está falando, né? Carregar o piano. Exatamente. Ele tem que pegar um pedacinho do piano junto contigo, entendeu? Junto. E a gente também precisa entender que existem várias formas de você pegar o piano. Existe o cara que vai pegar o piano na estratégia. Ele não vai estar ali carregando com você, mas ele vai estar dizendo, não entra nessa rua, vai pela outra que o caminho é mais leve. Boa. Entende? Então, não é só necessariamente... Faz parte. Não é só necessariamente o cara que vai te ajudar na operação, entende? Sim. Tem o cara que pode te ajudar na condução, na orientação, no faça isso, e em pequenos detalhes que quando a gente está mergulhado, a gente não para pensar. Não enxerga. Sabe? Lembra a historinha que eu falei que eu tinha 5 clientes, estava tranquilo, eu só fui
tirar o estalo e me mexer de novo quando fiquei com 2 clientes e aquele pessoal todo ali. E aí? E agora? Como é que a gente faz? E quando a gente está muito voltado para a operação, isso acaba acontecendo, né? E isso é meio clichê, você fica escutando tudo que a influencer fala desse negócio, né? Você tem que sair da operação da tua empresa, você tem que sair da operação da tua empresa. Calma lá. Mas tem um tempo que leva para calma lá, né? Não é bem assim, né? Não é todo mundo. Sim. Né? Nossos queridos fundadores da VEG lá ficaram muito tempo na operação, né? Seu Geraldo lá chegou a pregar lá o lugarzinho para deixar o desenhozinho das ferramentas. Então, não é bem assim, mas você tem que ter isso como um objetivo. Certo. E não significa daí, a gente também precisa entender que não é toda a empresa que vai ser criada e o founder um dia vai poder se afastar e simplesmente deixar o negócio... Não é assim. Eu diria que é uma minoria de empresas que isso acontece. Também acho. Então, a gente tem que estar sempre balanceando e negócios e negócios, não é? Não é tudo aí. Igual. É bem isso aí. E o negócio até pode ser semelhante em regiões diferentes e já muda todo o cenário. Que o diga o negócio têxtil, né? O negócio de confecção. Não é? O que é uma confecção aqui no nosso sul, o que é uma confecção em Goiânia e o que é confeccionar, né? O que é o mercado de confecção no Nordeste, né? Só por aí a gente já vê o quanto existe de diferença. E digo que não precisa nem tão longe, né? E se tu pegar na mesma cidade, tem configurações de indústria fazendo o mesmo artigo de maneira totalmente diferente. Exatamente. Ivo. Diga. E aí agora a GeoVendas tem que produtos? Para eu começar a te questionar algumas coisas. Quero saber primeiro, vamos botar a galera a par em que produtos que a GeoVendas tem. Legal. Hoje nós temos basicamente 4 grandes pilares, né, que norteiam todo o nosso ecossistema. O nosso ecossistema é como se fossem peças de Lego, certo? Você pode começar por uma, depois você pega outra. Legal. Até porque a gente acredita que nem todas as empresas estão maduras, não precisam de tudo e às vezes não estão maduras para tudo naquele momento. Legal. Certo? Então a gente tem... Foi igual o cara do filme lá que usava máscara, por partes. Então. Por partes, é isso aí. Então a gente tem um produto inicial de analytics, né? Que a gente entrega algumas informações gerenciais, que hoje são commodities da confecção, né? Então a gente entrega, sei lá, preço médio, prazo médio, quem comprou, quem não comprou, gestão de carteira, mais as metas de representante. Essa parte toda a gente considera num pacote analítico, assim, de análises, né? Que é o kernel ali, né? Esse é o começo de tudo. E aqui a gente acopla outros produtos. A gente tem o força de vendas do representante, que é o representante na rua, né? Depois a gente tem o portal de relacionamento com o cliente, que engloba o nosso B2B e toda a parte de serviços para com o cliente, por exemplo, uma segunda via de boleto, download de nota fiscal, né? E esse portal de serviços, junto com o força de vendas do representante, se integram no nosso CRM. Aí a gente tem uma parte de CRM, um CRM voltado muito para processo, né? Então, por exemplo, o cliente ele quer uma solicitação, ele quer uma verba para uma campanha de marketing. O representante ou o próprio cliente podem começar esse processo, ele vem para o nosso CRM, passa por um Kanbanzinho, aí você tem todo esse histórico vinculado ao cliente, né? Aí a gente tem integração com o WhatsApp, então todas as conversas que você tem com aquele cliente via WhatsApp ficam ali no painelzinho do cliente. Esses processos você pode construir, então hoje a gente tem clientes que têm processos desde devolução de mercadoria, né, com aquela história de qual é a nota que eu mandei para ti, a XPTO, esse é o produto que eu quero devolver, falando de confeccionado, até devolução de malharia, que a gente sabe que é outro universo, que daí tem a figura do laudo, né? Sim. Então nós temos todo um ecossistema para a parte de gestão e gerenciamento comercial dos clientes, né? Permitindo escalar vendas, integração entre todos esses blocos, né? Falando a nível de produto, de maneira geral, então isso aí. Um programa que a GeoVendas vai lá, instala, dá um treinamento, como é que faz isso? Sim. Existe um onboarding, né? Existe toda uma parte de treinamento. A gente tem uma área de CX. Se os clientes quiserem, a gente tem uma
uma consultoria mais especializada que acompanha o cliente, né? Então, existem algumas coisas que elas rodam mais naturalmente porque elas estão mais no tático e operacional. Por exemplo, força de vendas para o representante. Cara, o representante vai para a rua e vai tirar pedido. Então, aquilo ali é um treinamento e aquilo vai ser usado no dia a dia. Sim. Agora, quando você entra mais do tático estratégico, aquilo começa a diminuir. O pessoal começa com aquela história, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não consigo fazer, não é bem assim. Aí ali a gente entra, resgata, né? Aí às vezes a pessoa diz, eu não estou conseguindo performar no meu B2B, meu B2B não vende. Aí você vai lá, dá algumas dicas de, gente, começa colocando serviço dentro do B2B, faz o teu B2B, faz o cliente passar pelo teu B2B para ele poder baixar uma segunda via de boleto, né? Lembra a história, vou contar a história do Bob's, mas caberia para qualquer outro, né? Eles têm as lojas físicas, eles estão dentro do iFood e ainda assim tem o aplicativo deles. Vocês acham que todas essas áreas performam iguais? Não, né? A loja física ainda é a maior performance deles. O iFood tem uma parte muito mais forte nas grandes cidades, porque as pessoas têm medo de deslocamento, mas o aplicativo deles, cara, tá ali. Tá ali, alguma coisinha ele pega. Se ele não tivesse ali, ele não pegaria nada daquilo. Então, a gente tenta levar essa mensagem para os clientes também. Cara, você tem o teu canal B2B, tem o teu canal de representante, primeiro você tem que fazer eles trabalharem juntos, entenderem que eles não são concorrentes. É mais uma opção de venda, né? E assim montar esse ecossistema, né? Se o cliente quiser comprar você, ele tem que conseguir te encontrar, né? E se eu não tenho representante naquela área, sei lá, digamos que a pessoa é do Nordeste, veio passear no Sul, comprou uma peça de roupa muito bonita aqui, de uma das nossas fábricas, voltou lá para o Nordeste e de repente ela diz, onde é que eu posso encontrar essa peça de roupa aqui novamente? E às vezes não tem nenhum lojista teu lá ainda. Então, olhar para esses canais, né, vai muito além do performa, não performa, o que é essa performance, né? Falando em performance, aqui eu vou deixar uma dica quente aqui para os nossos ouvintes. Isso eu aprendi na minha aula de MBA, a gente estava falando sobre equipes de alta performance. E eu questionei a pessoa que estava ali ministrando a aula para nós. Eu disse, tudo bem, mas o que é uma equipe de alta performance? Como é que eu sei que a minha equipe é de alta performance? Ele me ensinou a formulazinha da alta performance. Eu não sei se vocês conhecem, mas a fórmula da alta performance é alta performance igual a performance menos ruído. Vamos contar a historinha. Você tem o vendedor que bate todas as metas. O cara é um monstro em performance. Mas ele não deixa ninguém do time crescer. Porque o nível de ruído dele é gigante. Chegou um cara novo para trabalhar, ele já convida para sair. Vamos almoçar junto? Aí chega lá para almoçar junto com o cara. Ele fala 52.378 coisas ruins da companhia onde ele está, onde ele bate meta e onde ele é o cara. E no final ele diz, mas tem uma coisinha boa lá. Então, ou seja, ele é um cara que performance, mas ele tem um nível de ruído enorme. Entendi. Logo, ele não é uma pessoa de alta performance. E hoje, as corporates, né, costumam muito medir as pessoas pela performance e esquecem o ruído. E na atual conjuntura que nós estamos com esse emaranhado de gerações trabalhando juntos, né? Que a gente tem desde do baby boomer até a geração alfa está começando a colocar o pé, né? Inclusive li hoje um negócio da WGSN. Vou contar aqui depois, se me permitirem, der tempinho, vou contar porque eu li hoje, achei muito legal. A gente tem esse emaranhado de gerações juntas. Cara, nunca o ruído foi tão levado a sério. Sim. Entenderam? É muito mistura. O ruído é muito levado a sério. Então, a gente tem que olhar para as nossas equipes não só mais com o viés da performance, mas tem que colocar a formulazinha. Qual é o ruído que esse camarada está me gerando ali dentro? Vale a pena ainda manter esse cara? O quanto ele mata do restante da equipe, né? Não tem a ver com a equipe, né? Essa performance não tem a ver com a equipe, porque ela destrói a equipe. Isso, né? Às vezes, se eu tivesse a equipe trabalhando junto, eu teria uma performance igual ou maior, com muito menos ruído. Daí eu teria alta performance. Né? Porque hoje, beleza, esse cara decide sair de lá agora. Quanto tempo eu vou levar? Ele sai do nada, levando as pessoas boas, que ele destreinou, que ele já... Os talentos que ele já matou, porque o objetivo é esse, né? Vamos zerar os talentos, né? Não vamos deixar os talentos crescerem. Se aflorarem. Tomar o meu espaço, né? O meu espaço. Né? Mas, Ivo,
e como fazer uma contratação baseada nisso que tu levantou, né? Essa lebre do ruído, né? Sendo que quando o cara monta um currículo, quando ele vem se vender, ele vende pela performance, ele não vende por aquilo que ele fala por trás, por exemplo, né? Que é um tipo de ruído, né? Sim. Que você exemplificou. Sim. Literalmente falando a fofoca, né? Fica aqui a dica, pessoal. Fofoca é um dos ruídos, tá? Isso. Tem mais ruídos que vocês vão perceber, mas fofoca é um. Lógico, a gente sempre tenta acertar, né, nas contratações usando aquelas as táticas tradicionais, já consolidadas, né? Você tem indicação, você tem entrevista, né? Você tem análise de currículo. No nosso caso, a gente tem pequenas provas práticas, né? Eu ia te perguntar, tem testes? Tem algumas coisinhas assim que a gente testa e traz, né? Mas hoje, eu diria que a gente contrata mais pelo soft skill do que pelo hard skill. Por isso que eu ia dizer, se faz o teste e não passa nos testes, ela elimina mesmo a pessoa? Já teve momentos que a gente não eliminou, porque na redação... Então, a gente faz uma redação. Na redação, o cara surpreendeu. E daí, lógico, a gente já teve casos muito felizes e casos que não deu certo, né? Mas tem uma máxima que a gente escuta muito na internet, que é o lance do contrate devagar e demita rápido. Certo. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, um segredo, pessoal que está nos vendo, se tiver pessoal da GeoVendas vendo assim, ó, a gente agora está aprendendo a demitir rápido. Mas a gente demorou para aprender isso. Geralmente é o contrário, né? A gente luta contrata contra, no né? desespero. É porque você tem um problema de falta de mão de obra. Isso é da geração? Não. Talvez lutar contra a demissão? O engolir, ou tu não queres causar um problema, tu queres, de repente, então vai segurando. O nosso caso, né, a gente passou muito... Quando tinha o boom das startups, existia muita dificuldade para você contratar pessoas, né? O cara fazia qualquer cursinho... Já tinha lugar. Ele já colocava no LinkedIn que ele era Master Mega Power ferrenho disso aqui. Então, você não tinha gente no mercado, né? Teve disso também. Tem o fato de você não ter uma pessoa para trocar naquele lugar. Não tem o cão, caça com o gato mesmo. E outras vezes você tem que olhar... e isso eu converso... Chego a conversar com os meus sócios e também converso com pessoas da nossa alta liderança e até com clientes nossos. Eu já tive racionais desse tipo, que às vezes a decisão de você não demitir, ela é mais ampla, ela tem mais visão estratégica envolvida do que simplesmente o fato de que é um cara que entrega pouco. Tem mais variáveis juntas, né? Que é como se fosse assim, cara... Se eu tirar agora aquele pouco que ele entrega, vai gerar um muito maior do que as outras pessoas podem absorver, né? Mas não é o que você deve ter em mente. Você tem que trabalhar o teu mindset para contratar devagar. E se o cara não performar, né? Se o cara não tiver uma alta performance adequada, demitir rápido. É isso que a gente vem trabalhando agora como maturidade de empresa. A gente é uma empresa jovem, né, de 17 anos, e essas coisas não acontecem do nada, tá, gente? Eu não nasci um dia, acordei e disse, agora eu aprendi a contratar devagar e demitir rápido. Não, não foi assim. É um processo. Apanhei muito, venho apanhando ainda e a gente sabe como funciona, né? Mas é um processo. E por curiosidade, claro. Demite cliente também? Dessa mesma forma, com esse mesmo pensamento? Demissão de cliente. Tá aí uma boa pergunta, né? Eu não sou contra a demissão de cliente. Eu acho que você deve ter... O relacionamento, a gente sempre tenta buscar um relacionamento de parceria. A gente, até pela maneira como a gente se insere no negócio do cliente, como nós somos um software muito tático, operacional, tá com o representante na rua, né? Como um apoio, né? Um apoio, a gente faz parte do dia a dia dele, né? Eu costumo dizer pro pessoal lá, costumo dizer pro pessoal da GeoVendas, gente, ó, dá uma olhada em quanto da indústria da moda passa pelas nossas plataformas, né? É muita parceria, né? São números consideráveis. E eu costumo dizer que você tem que ter um relacionamento bom para ambos os lados. E a partir do momento que isso não está se tornando legal,
tem que sentar e conversar, né? Tem que sentar e conversar. Eu não lembro agora, talvez se o meu sócio do comercial tivesse aqui, ele até diria que a gente demitiu alguém ou não. Eu não lembro disso, né? Mas a gente tenta trabalhar junto para manter o cliente ao nosso lado, né? Acho que é mais difícil, obviamente, né? Estando lá na operação e pensando, nossa, mas é muito ruído, mas como eu vou demitir um cliente, né? Eu preciso do faturamento do cliente, mas às vezes o ruído é muito grande também. Você tem que olhar. E você acha que aquilo não pode abrir portas, mas às vezes abre, com certeza. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que quando o relacionamento não tá bom, né? Quando não é mais um ganha-ganha. Sim. Cara, negócio tem que continuar. bom é sempre pros dois. Pros dois lados, sem dúvida nenhuma. Sim. Sem dúvida. Ô, Ivo, tu fala muito de inteligência artificial. Vou dar um passo à frente aí. Vocês usam muito isso hoje nos processos, desenvolvendo ou colocando opções para que o teu cliente utilize muito? Vamos lá. Dá para fazer um podcast sobre inteligência artificial, né, gente? Mas eu vou tentar, falar algumas coisas aqui, né? Eu tenho os meus conceitos de AI, né? As minhas crenças em relação a isso, né? Eu gosto muito mais de trabalhar a ideia da inteligência aumentada do que a inteligência artificial. Eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje, elas potencializam o nosso cérebro, né? Com isso a gente pode executar operações mais triviais usando a inteligência artificial e deixar as decisões mais estratégicas para o nosso córtex, né? Que é aquele cara que gasta muita energia e cansa muito, mas é que realmente precisa estar ali ciente, né? Nós temos que entender que é uma ferramenta de apoio nesse momento, que veio, não vai sair daí. Você tem que aceitar que 90% do que tu sabe até hoje não vale mais nada, mas os 10% que sobrou valem 1000 vezes mais. E me permito aqui contar a historinha da uva, que eu escutei de uma pessoa. Ele gostava de vinhos, né? E ele passou um dia por um parreiral e bateu uma foto da uva, mandou para a inteligência artificial e disse: olha, por favor, identifique para mim qual é essa uva, que eu quero saber o vinho que ela produz e tal, até pelo formato que estava o parreiral ali. E a inteligência respondeu para ele: infelizmente, com apenas esta foto da uva, eu não consigo definir qual é. Isso é os 90%, né? Só que ele tinha os 10%, que é aquilo que vale 1000 vezes mais. E ele sabia que pela uva ela não ia identificar, mas pela folha ele podia identificar. Porque determinadas uvas se diferenciam na folha. Ele disse: não usa a uva para identificar. Use a folha. E daí ele devolveu a resposta dizendo: é um Cabernet, Sauvignon, etc. E tal. Então, assim, 90% do que a gente sabe hoje não vale mais nada, mas os 10% tem uma história aí incalculável, né? Então, nesse fato, falando dentro da GEL, a gente usa muito no nosso desenvolvimento, no dia a dia. Os desenvolvedores, né, eles vêm agora abraçando essa ideia, usando, ganham em produtividade, né? Que bom. Vem ganhando ainda, né? Porque a gente está aprendendo com tudo isso ainda, porque né? não é necessário inventar roda todo dia, né? Você já tem um monte de informações disponíveis. Isso, eu costumo dizer que você pode pegar alguns projetos de roda e montar um projetinho melhor para ti, né? Então, esse é um ponto. Acho que ninguém mais hoje, né, dedica tempo a grandes análises complexas de documentos, etc e tal, né? Pô, a gente tem o Copilot no Windows, a gente tem o ChatGPT, ou seja, as IAs generativas, elas trouxeram a inteligência artificial para o nosso dia a dia, trouxeram para o CPF. Isso foi uma grande alavanca, né? Que alavancou. Com isso você ganha em produtividade, mas eu ainda acredito que o que a gente tem que encontrar primeiro são os problemas que a gente quer resolver. As pessoas chegam com aquela ideia: a gente precisa colocar IA na empresa. Gente, não existe colocar IA na empresa. Não existe esse termo. Você não coloca IA na empresa. Você analisa seus problemas. Aqui você tem um problema, ok. Vamos ver como é que nós resolvemos esse problema. Primeiro, como é que nós resolvemos esse problema de maneira manual, se fosse um ser humano fazendo. Segundo, a gente precisa de AI para resolver esse problema ou ele já está resolvido de outra forma? Não é porque a AI surgiu que eu preciso resolver tudo com AI. Entende? Sim. Vamos falar aí do piloto automático de um avião.
Eu ainda prefiro hoje voar num avião que tem o piloto automático tradicional, o algoritmo escrito aí há anos, Sim. do que se tiver do meu lado um baita avião adesivado assim, powered by AI. Não vou naquele avião ainda. Não vou. Esse aqui ainda não. Eu sou da mesma opinião agora. Eu nunca pensei nisso, mas eu sou da mesma opinião. Esse aqui tá bem tranquilinho, entendeu? Já foi resolvido sem AI e tá tudo bem. Sim. Por outro lado, a gente está vendo algumas coisas assim extremamente disruptivas e inovadoras, né? A formulação de catálogos digitais, fotos. Eu conversei... Nossa, isso foi muito engraçado. Eu conversei com uma influencer. Influencer não, ela é uma professora, uma treinadora, uma estilista. Ela desenvolveu um hall, ela colocou na caixa de ferramentas dela um hall de ferramentas artificiais que ela usa no seu dia a dia para fazer o seu trabalho. Ela faz desenvolvimento de produto. Só que ela faz esse desenvolvimento todo utilizando ferramentas de AI, né? Do começo até o fim. E uma das ferramentas até é para vestir, né? Colocar em modelos, assim, segurando a bolsa. Um mocapzinho e tal, lá no modelo. Sim. E ela é mãe de modelo mirim. Mãe de modelo infantil, né? E daí eu perguntei para ela, mas esse negócio aí, a tua menina tá trabalhando menos, né? Daí ela disse, eu senti na pele. A minha menina tá trabalhando menos, né? Sei lá, vai acabar o trabalho de modelo? Gente, eu não sei, não tô aqui para dizer. Mas que já tem gente sentindo, tem. Ou melhor, tem. Os nenenzinhos. Cara, você pensa como era difícil você bater foto de criança. Quando chora e tal. Olha aqui o chocalinho. Isso. Não, agora quando você vai lá, pega aquela roupinha, manda a AI vestir total. num modelo fictício. Usa o bebê como modelo, o resto... Isso. Então assim, pessoal, a gente tem que olhar para a AI como ferramentas para aumentar a nossa produtividade. Neste momento, eu olho para a AI desta forma. Eu busco tudo aquilo que pode aumentar a minha produtividade, né? Lógico que nesse aumento de produtividade, algumas coisas mais triviais vão se tornar obsoletas, né? Vão, sei lá, deixar de existir, se eu posso usar esse termo aqui, né? Mas uma coisa vocês têm que ter em mente, vocês não vão perder o seu emprego para a AI. O trabalho, sim. O emprego, não. O emprego você vai perder para alguém que sabe usar a AI melhor do que você. Isso. Essa é a sacada do negócio. Da mesma forma que você vem agora e tu tem que saber usar um Excel, usar isso, usar aquilo, ligar um computador, sabe? Isso. Essas coisas assim, eu escutei ontem um negócio legal, minha cunhada falando, ela dá aula numa universidade de medicina lá de Jaraguá, e ela falando assim, gente, que saudade de quando existiam os cursinhos de informática, para as pessoas aprenderem a fazer tabulação, sabe aquele lance que a gente tem que entregar o TCC todo na metodologia científica? Como hoje o mundo é em tela, os jovens não têm esse domínio. Eles dizem, gente, estou sentindo falta dos cursinhos de informática. Não, porque vem tudo bagunçado. Porque eles não sabem formatar, não tem esse... Mas como é que eu formato isso? Nunca vi, etc. Tal, né? Então, pode ser que algumas coisas a gente resgate. Né? Aquilo ali vai dizer, gente, pode ser que surge, que isso aqui tenha que voltar, porque aquela outra... Ou daqui a pouco você vai ter um comando de voz ali que a inteligência mesmo vai formatar tudo, né? Sim. Então, assim, é uma loucura, é ampla, né? A gente precisa entender que não é de agora, que isso existe desde 1950. Sim. Que o lance de agora é a AI generativa, isso que gerou esse boom, mas não é, gente, ainda é estatística aquilo ali, tá? É uma estatística, existe uma matemática ali, não é inteligência no conceito de inteligência do ser humano. Sim. Tanto é que ela... alucina, né? Vocês já ouviram? Todo mundo já ouviu esse termo. Você tem que tomar cuidado porque a AI alucina. Cara, ela não alucina, ela erra. Certo. Ela erra. A verdade é essa. Só que você não ia contratar alguma coisa que erra. Tu ia? Não. Aí eu não contrataria. Muda o nome daí. Vamos lá, vamos colocar uma alucina, porque afinal de contas todo mundo já alucinou um pouquinho na vida, né? No finalzinho de ano, dá uma alucinadinha aqui, uma alucinadinha ali. Quem nunca alucinou, né? Não tem problema, alucinar tá tudo bem. Dei uma viajada, né? Sabe? É aquela escorregada. Dei uma escorregadinha aqui. Qual é o problema? Não tem, né? Se tiver no piloto automático do avião, pode ser catástrofe. Pode ser uma catástrofe, né? Então, a gente precisa entender isso também, né? Por isso que eu falei, 90% do que tu sabe não vai valer nada, mas os 10% aqui valem 1000 vezes mais, é o teu repertório. Nunca antes foi tão importante você ter repertório. Os gurus vão voltar, entendeu? Mas eu vejo que
o próximo passo, muito rápido, vai ser a facilidade de comunicação. Tipo assim, muito se fala do engenheiro de prompt, né? Que o cara vai a profissão do futuro. Eu acho que logo, muito agora, já, real... Não, já tem. A situação já é mais fácil. Tipo, você não precisa pedir alguma coisa tão complexa, ela já te entende o que você está buscando. Já... Compreende o que eu digo? Sim, eu entendi. Em algum momento a AI ela vai quebrar a barreira da simplicidade do prompt que você colocou, né? Exato. Ok? Mas até lá, digamos que assim, até chegar neste momento, o que você pode usar são AIs específicas que te ajudam a criar o prompt ideal. Certo. Dentro do próprio ChatGPT tem algumas AIs, uma delas é o Meta Prompt Lendário, é o que eu mais uso. Cara, Meta Prompt Lendário. Anota aí. Meta Prompt Lendário. Eu coloco 4, 5 palavras para ele e digo, esses dias eu estava num cliente fazendo uma imersão de AI para eles, uma mentoria, né? Eu tenho faço esse trabalho hoje, né, para alguns clientes. Visitei esse meu cliente e a gente tinha uma imersão lá, né, uma mentoria de 4 horas. Cara, foi 100 e poucas pessoas que montaram turma de 35 pessoas. E assim, a gente fala o básico da AI para as pessoas entenderem. E lá num determinado momento a gente faz um exercício de prompt que é criar um prompt para investigar o teu concorrente. Então eu ensino para eles, gente, vem cá, a gente não tem ideia de como elaborar um prompt para investigar o concorrente. Né? Então eu fui lá naquele meu carinho, no Meta Prompt Lendário, eu dei uns insights para eles, eu disse quem eu sou e o que eu quero fazer, etc e tal, e ele criou um baita prompt. Aí eu fui conversando com ele, a gente pode melhorar isso aqui, etc e tal. Isso. Eu sei que criou-se um prompt gigantesco, assim, foi fantástica a experiência, porque daí a gente pegou aquele prompt e rodou em cima de um concorrente real deles, né? Cara, e aquele prompt ficou rodando lá uns... Eu acho que deu entre... Até entregar? Até entregar o dossiê do concorrente, né? Eu acho que deu entre 1 minuto e 1 minuto e 30, né? Foi lindo. E daí eu fiquei pegando no pé deles, que eu disse, gente, vocês não estão agoniados aí, esse negócio demorando assim? E daí eu virava pro pessoal de marketing e dizia, e aí, se eu te pedisse isso aqui para tu fazer quantas semanas tu ia querer? E, tá levando aqui, já tá em 1 minuto e não me entregou ainda. Pai, aquele negócio veio, né? Meu Deus. E daí tu começa a ler assim e a gente foi muito feliz nos cases, porque eles são uma indústria de papel higiênico e num dos concorrentes dele apareceu um negócio assim, que no Instagram o concorrente vinha postando muitas coisas e colocando o sloganzinho assim, o papel higiênico da saúde. Caramba, papel higiênico da saúde, eu sei para que é usado papel higiênico, é só o nariz, outras coisas mais. O que tem a ver papel higiênico da saúde? E aí, gente? Por que esse cara está falando de papel higiênico da saúde? A gente começou a se olhar e tal. Pessoal, isso é geração Z. Geração Z não bebe, não fuma. Geração Z quer academia, quer vida saudável, quer o papel dormir cedo. Saudável. E eu quero o papel higiênico da saúde. Eu vou chegar no mercado e o que vai estar na minha cabeça é aquele post... que tem uma folhinha na embalagem. É o post que apareceu no Instagram dizendo esse é o papel higiênico da saúde. Cara, esse aqui está no meu propósito. É esse mesmo. Ele nem vai olhar se é 100% celulose, se é feito com papel reciclado. Que não, esse é o da saúde. É esse aqui que eu quero. Então, isso vai além, sabe? Tu abre, tu expande a tua mente. E é nisso que eu acho que a AI ela pode ser um divisor de águas para a gente, porque a gente pode perder, né? Pode perder não, a gente não precisa investir o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, em coisas operacionais, em batalhas campais, deixar isso para a AI fazer e nós pegarmos e usarmos o papel da estratégia, de ficar por cima da leitura, do observar, do tirar o diferente, né? A história do monetizar a vaca ali do nosso amigo aqui de Timbó, o professor Buzarello, né? Vocês conhecem a história de monetizar a vaca? Um abraço, professor. Vou usar aqui de novo no podcast. Um abraço. Conta. A história ela fica muito mais legal quando você tem a figurinha da vaca, né? Mas ele fala sobre 4... A gente vai procurar a figurinha da vaca. Pode procurar a figurinha da vaca. Se não, eu mando para vocês pra gente colocar embaixo nas legendas. Isso. Me lembrem. Vamos colocar a figurinha da vaca lá? Vamos. Mas ele conta a historinha de alguém que já morava em São Paulo há muito tempo e de repente ele recebe uma herança do avô dele. E avisa, você recebeu uma herança do teu avô, vem para cá.
receber a tua herança. Cara, o cara vem todo feliz, né? Sabia tudo que o avô tinha e tal. E daí eu deixo uma cartinha para ele, né? Dizendo assim, olha, eu tô te deixando a mimosa aqui, né? Você sabe o quanto eu gostava da mimosa e eu sei que você vai cuidar da mimosa. Né? E lembre-se, eu tinha um carinho especial pela mimosa, então você não pode... Carnear. Não é para isso, por isso que eu tô deixando para ti. De repente, eu falei, cara, como é que eu faço agora para ganhar dinheiro com essa vaca? Né? E daí aí a gente tem os 4 níveis de consciência, né? Que eu gosto de fazer analogia quando você está muito na operação, muito no estratégico, e de repente, qual é a primeira coisa que eu vou pensar para ganhar dinheiro com uma vaca? Sei lá, eu vou vender o leite da vaca, vou fazer queijo. Aí você vai para um outro nível assim, onde tu, vou transformar a vaca num influencer, sei lá, vou levar ela para passear num hotel fazenda. Aí você vai para um terceiro nível de consciência. Não, eu vou criar a parada da vaca. Fazer uma parada aqui na cidade da vaca, vou levar ela em templos indianos, que lá eles gostam de vaca. E tu vai para um último nível de consciência, onde tu vai criar um curso para ensinar como as pessoas ganham dinheiro com vacas. Sabe? Então, ele tenta ensinar para você como você pode olhar para o teu produto, né? Olhar para o teu produto e enxergar diferentes oportunidades de negócio. E isso a AI nos permite, quando a gente sai do campo da operação, entra no campo da estratégia e consegue enxergar... maneiras de monetizar a vaca. Maneiras de monetizar a vaca, maneiras de mudar o nosso negócio, né? O ecossistema. E daí tem vários exemplos, né? Daí a gente podia, novamente, que assunto para mais um podcast, vamos deixar para o outro. Aí, vamos né? deixar para o outro. Eu não sei se eu te respondi na pergunta, sim. assim, né? Mas, e também a gente ficar atento nas novas profissões, como tu falou, né? Vai só mudar a maneira. Esse que entende mais de A vai, com certeza, aí sim, talvez tomar o emprego do outro, né? Mas apesar de que como tá muito... O mesmo emprego ele vai tomar, né? Porque se você tiver a oportunidade de contratar alguém com... É normal hoje, né? Você analisa 2 currículos para a mesma função, você olha quem tem mais expertise. Certo. A pessoa que tiver essa expertise, ela vai vir, né? Eu li uma lista essa semana de as novas profissões, né? E a gente ainda não está preparado realmente para pensar nessas novas profissões, mas todas fazem muito sentido. Sim. Muito. E são... Como eu diria assim, são disruptivas, né? Você pensa assim, gente, tô pensando no 4º nível de consciência da vaca, lá, curso de como fazer para ganhar dinheiro com a vaca, né? Eu não sei se você lembra, teve um negócio que eu falei numa das conversas aqui, que eu ia contar um negocinho que eu li na WGSN hoje. Isso, que eu li, conta. Foi rápida a minha leitura ali, mas era sobre o perfil de da consumidor. Geração alfa. Não, era o perfil de consumidor, o perfil que eles acreditam que vai ser o consumidor de 2026. Eles criaram 4 perfis, né? Me fogem os outros 3 agora aqui, me desculpe a audiência, mas eu guardei o do ano que vem, que é o perfil esperançoso. E a ideia do perfil esperançoso é comemorar as pequenas coisas. Então, a dica que o pessoal da WGSN deixa nesse momento é as marcas olharem como elas conseguem se conectar com as pequenas coisas, conquistas, né? E as pequenas conquistas. E o engraçado era você ver o tipo de conquista que eles colocaram, assim, o tipo de conquista. Teve um exemplinho lá que foi, por exemplo, um jantar em família, era um tipo de conquista. Teve comemorar o aniversário do pet, um tipo de conquista. Uma pequena viagem, não aquela nossa grande viagem, uma pequena viagem. São pequenas viagens. E junto eles trazem uma outra observação. Eu li o relatório meio rápido hoje. Tem muita coisa lá, vale a pena dar uma olhada. Vale, tá? né? Mas eu li lá a historinha de como a gente tá fugindo à regra do idade versus a conquista, do tipo assim, 18 anos o carro, 23 casou para 27 a casa, não sei quem, o filho. Tá mudando já esse não tem mais esse formato. Tá mudando, né? As gerações hoje, elas buscam mais ter experiências do que ter coisas. É engraçado. Você pergunta, e aí, o que você quer fazer quando crescer? Tudo menos o que o meu pai faz. Como assim? Não, que o pai não vive em casa, não vai nos meus ensaios, não vai aqui, não vai ali. Só trabalha. Meu pai só trabalha.
Né? Aí tu imagina como é que a gente vai fazer esse pessoal gostar de trabalho. A gente tem que gostar de trabalho, tá? Que também trabalhar é o pai não consegue ter um pequeno jantar, não consegue ter uma pequena viagem. Não consegue nem comprar um cachorro para mim, porque quem vai cuidar, porque ele também tem que cuidar. Isso. Pensa se ele não trabalhasse. Né? Então a ideia, né? O que eles trazem de mensagem é que o perfil do consumidor de 2026 vai ser o consumidor esperançoso. Achei muito legal. Daí eu já vi os outros 4, tem mais 3 lá que me fogem. Tô chateado que eu esqueci. Devia ter lido para trazer para cá. Mas vale a pena dar uma olhadinha, porque tem mais 4 perfis. E daí aproveita, joga no chat de PT e pede para ele te explicar. Né? Se não tiver chat de PT, põe no Copilot, põe no Gemini. Ele vai te contar ali toda essa historinha, tá? Vale a pena dar uma lida assim, 4 perfis de consumidor. Eu não sei se isso já existia, tá, gente? Eu vi a primeira vez hoje. Mas tem lá o cético, acho que cético era um também, mas é bem bacana, achei bem bacana a abordagem deles. Isso é uma dica boa, né? Já desse uma dica boa para o marketing de qualquer marca, né? Para conectar ainda mais o seu produto com o público, igual o papel higiênico da saúde. É isso aí. Né? Esse ali eu não vou esquecer. Foi muito... Exato. Foi muito assim... gratificante no contexto de você trazer, né? Pois é, e apareceu essa lebre na hora que tu estavas ali fazendo. Foi. Apareceu ali, daí eu li aquilo ali, daí eu disse, cara, esses caras estão pensando nisso. Até talvez alguém dessa empresa, eu não vou falar o nome, né? Mas talvez está nos assistindo aqui, de repente pode deixar nos comentários ali se era verdade ou não, né? Vai que eu pensei nisso, mas não era bem isso, né? Vai que era outra coisa, né? Verdade ou mentira? Quero te fazer mais uma pergunta que eu acho que deve ter muita dúvida com isso. Obrigado. Nisso com relação à inteligência artificial. Claro. Que nem você falou. Sim, o chat GPT erra. Sim, não só o chat, sei, várias, né? Mas que cuidados a gente precisa ter? Claro que provavelmente depende da sua profissão, da sua função, do que você está fazendo. Mas, por exemplo, eu vou contratar um sistema que diz que tem IA para fazer tal coisa. O que precisa ser verificado? Porque deve ter pessoas que confiam 100%. E os dados, e a proteção de dados, e todas essas histórias, não é? Tudo muito complexo nessa parte, assim, né? De confiabilidade. Nossa, você pegou... Peguei pesado agora. Caramba, né? Vamos... porque eu acho que é uma... Quem tem maior dúvida... dor hoje, eu acho que é essa, né? Eu acho que sim. A governança, né? Vamos lá. Tem um fundo De novo, só um tópico aí que já dava um podcast. Sim. Né? Vou tentar falar 2 coisas aqui para o nosso pessoal e para nossa audiência. Sim, massa, tá? Já ajuda. É a audiência que usa? Que o podcast é audiência? Audiência. Então, legal. Então, vou falar 2 para eles. A primeira eu tive a oportunidade desse ano de estar num evento da IBM em Boston e existiam 2 grandes pilares naquele evento, né? 2 coisas que estavam movimentando aquele evento e em torno dos quais o evento estava se norteando. Uma era a computação quântica, né? Até foi muito legal, tive a oportunidade lá de ver um computador quântico. Que legal. Na verdade, ver a máquina que faz computação quântica. A gente tem que arrumar que não é bem um computador quântico. Saber que isso está em uso de uma maneira lá e tal, mas ok, isso foi um parênteses. E a outra era em cima da AI, em cima da inteligência artificial, no quesito governança. Então, as empresas deveriam, sim, estar preocupadas em como elas estão aplicando a governança nas ferramentas de AI que os seus colaboradores, que as pessoas estão usando. Aquela história, né, de que se eu subo uma planilha lá para a OpenAI, aquilo pode ser usado para treinar. Cara, pode mesmo. Não tem como você saber se não vai ser usado ou não, né? Para te falar bem a verdade, não sei se não estão usando a nossa voz aqui para treinar alguma coisa, porque eu não sei se só acontece comigo ou se com vocês isso também acontece. Mas se eu falar perto do meu celular que eu estou pensando em trocar de carro, o que vem de propaganda para trocar de carro eu nunca vi. E a hora que for utilizado, por exemplo, você fazer uma pergunta que pode ser uma curiosidade, mas que pode ser interpretado como um crime, não é? Como faz para esconder um corpo, não sei o quê?
Existem camadas das próprias... Não é? Mas as próprias AIs... as AIs, né? Daqui a pouco o cara pega teu celular, tu encontra-se bêbado, vão lá, vão pegar, vão fazer uma perícia no celular, olha as coisas que o cara tá perguntando aqui. Elas têm as AIs... Acho que nem precisa pegar o celular pra saber isso, né? Pode saber de outras formas. Mas as ferramentas de AI generativa, ChatGPT, Gemini e etc e tal, né? Elas foram criando uma certa camada que elas chamam de guardrails. Eu adoro essas expressões, né? Porque é prompt. Prompt é pergunta, tá? Guardrail vem lá mesmo das corridas, aquele negócio que fica na beira da rua para não deixar o cara sair da pista. Né? Então, assim, tem guardrail para não deixar... Isso, tem a barreira para não deixar a AI sair da pista, entende? Mas já então eles criam carros saindo com guardrail. Mas eles deixam certas camadas de segurança para determinadas perguntas que você faça, ela não responda, né? Ela te devolva. Mas se tiver o poder de convencimento bom, ela te dobra ela. Né? Eu acho, assim, a minha opinião particular é que já está muito mais difícil do que antes. Antes. Já dava para ludibriar. Em determinado momento você podia chegar para ela e perguntar algo do tipo: eu quero 10 códigos de licenças do Windows que eu não devo usar porque vai ser pirataria. E ela te jogaria, né? Hoje ela já não joga mais isso, né? Acho que se você colocar ali o corpo, ela vai dizer para você, cara, isso não é uma coisa muito legal para fazer. Entendi. Não sei se vocês viram a última notícia, não sei se é uma última notícia, mas eu também li hoje, que agora a OpenAI vai fazer trabalhos para limitar o uso do ChatGPT como psicólogo, médico, esse pessoal. Vai ter um esqueminha. Porque vai recomendar o uso do profissional. Tinha muita gente... Sim, no Google já era bem perguntado, né? Certas coisas, assim, isso. já. Tanto é que todo mundo já teve um Dr. Google na sua vida, né? Você chega lá no autoatendimento do hospital... Ou que remédio eu tomo quando eu estou com dor enquanto tá esperando para ser atendido... Ele tá ali, tá ali pesquisando, né? Mas assim, gente, falando da área da saúde em específico aqui, é uma das áreas que mais vai ser beneficiada. Já está sendo beneficiada. Exato. E é muito beneficiada pela AI, e eu gosto sempre de dar um exemplo do exame de imagem. Não tem como o melhor médico do mundo interpretar a imagem. Se tiver algum médico aqui nos escutando, por favor, comente, até porque vai ser polêmico, né? Sim. Mas imagina o melhor médico da cidade aqui de Indaial, que faz exames de ultrassom, que já fez, sei lá, 25 mil exames de ultrassom. Nem sei se na vida dele ele conseguiria fazer isso. Não fiz nenhuma matemática a respeito disso. Não tem como ele ser melhor ou ele ignorar a opinião de uma AI treinada com 100 milhões de imagens. Isso. Vai ter coisas que ele não vai ver ali, né? Não tem. Mas aonde que entra o negócio todo? Quer dizer que 90% do conhecimento dele não vale nada, mas ele tem os 10% aqui que vale 1000 vezes mais. Então, ele pode fazer o diagnóstico dele, definir as coisas dele, sobe para a AI, manda a AI fazer o diagnóstico dela, check. Faz um check, usa a seu favor, entendeu? E de repente ela falou alguma coisa que você não percebeu. Aí você faz o recheck. Cara, muitas vezes você fazia o check com um médico parceiro. Você pedia, cara, vem aqui me dá uma opinião aqui sobre isso. Né? Por que não pedir essa opinião para uma AI? Né? É por isso que eu brinquei que sobre AI dá um podcast inteiro. Né? Vocês viram como um assunto puxou muito. Né? Dá uma vida. É muita coisa, né? Então eu vejo isso muito legal. Esses dias foi uma outra coisa legal. Eu fui num dentista, né? Porque eu venho fazendo um exercício, né? De, poxa, qual profissão será que a AI vai impactar menos, né? Daí eu tava lá no meu dentista, a mocinha colocando as coisas, tava fazendo aquele lancezinho no meu dente, etc. Daí eu pensei, vai eu ali na cadeirinha, né? Essa aqui eu acho que vai dar boa, cara. Acho vai demorar um pouquinho mais. Dentista vai demorar, né? Daí eu fui lá nos meus grupos de AI e mandei, e aí, pessoal, o que vocês acham do dentista? Acho que essa vai demorar mais, né? Daí já veio 5 projetos de robô dentista pra mim lá. Escaneia em 3D. Eu queria estar nesse grupo. Escaneia em 3D, cara. Eu digo, pá, cara, brincadeira, gente. Piadas à parte. Uma última aqui, bati na mesa, hein? Tem cuidado, desculpa o microfone. A gente, eu tava era no Web Summit, acho que era o Web Summit, acho que era E-Commerce Brasil. Num desses dois eu tava palestrando e fiz uma palestra sobre AI, e na final da palestra eu disse, e aí, pessoal, vocês que estão aí conosco, escutando, o que vocês gostariam que a AI resolvesse para vocês, né, cara? A menininha lá no fundo levanta a mão assim, oi, costureira,
Eu não acho costureira. Boa. Disse, é isso aí. Legal, é verdade, tá certo. Obrigado, né? Um abraço aqui para as costureiras. Né? E realmente está faltando, né? Se você parar para pensar, não tem, sim, né? Sim, não tem. Mas com base nas costureiras, já para não deixar o público sem essa resposta, eu tenho a resposta do nosso convidado, o ilustre da Veltec, o Zefas. Pois é. Ele falou que, nesse caso, a inteligência artificial pode regular uma máquina com mais facilidade, como ele já tem a solução lá. Para um operador que não seja uma costureira. Por exemplo, mudou o pano, não é? Estamos costurando tudo meia malha, agora a gente vai costurar um outro pano, um tecido plano. A máquina consegue interpretar aquele pano, então com base na inteligência, com suporte de inteligência, ela consegue se autoajustar. Então, costureira vai conseguir produzir mais porque ela não vai gastar tanto tempo regulando a máquina, por exemplo, né? Então são soluções que vão avançando, aos poucos vai chegando e todo mundo vai ser beneficiado, desde a costureira até o dentista, o médico. É bem isso aí. E rege a lenda que tem uma soluçãozinha na China também já, né? Que tá dando uma costuradinha, umas coisinhas mal menos já tá fazendo. Né? Eu não duvido. Essa eu escutei também, na minha turma. Não, algumas operações sim, né? Na minha turma de MBA lá, e que eles acreditam que vão conseguir alguma coisa nos próximos anos. Por completo? Um produto final? Assim? Essa eu não consigo responder. Talha, se vai estar finalzinho. Eu acho que o talhar não, mas eu acho que a operação de costura eles vão conseguir. Eu acho que sim. Por completo? Eu acho que vão, cara. Talvez demore para você conseguir de todas as peças, né? Por exemplo, uma polo, mas uma camiseta. Não é bem assim, né? Bainha. Talvez montar tudo isso também custa tanto que seja inviável, que se torne inviável nesse sentido, né? Porque a gente com a tecnologia que se tem hoje, daqui a pouco, de repente... Isso mesmo. Esse é que é o ponto importante. Que a gente tem hoje. Que a gente colocou, que você colocou, né? É como a cirurgia robótica hoje, né? Extremamente cara você ter a cirurgia robótica. Mas as coisas vão evoluir. Em algum momento esse negócio vai diminuir de preço e vai se tornar mais viável, né? Legal. Gente, que bate-papo, né? Foi bom demais, foi muito legal mesmo. Muito, muito legal te receber aqui. Realmente dá para uns 3 podcasts. Eu já quero. Porque eu teria várias outras perguntas, mas a gente volta. Cara, que legal. Já quero saber onde é que vai ser a próxima, o próximo curso de inteligência que eu vou participar. Claro. Vou entrar com um penetra lá. Claro, vai ser um prazer. É como eu falei, né? É uma mentoria de 4 horas para desmistificar, entendeu? Legal. Para o pessoal entender, gente, calma, né? Calma, não é o Skynet, né? Não vai derrubar o mundo aí, né? Por enquanto é estatístico. Até inclusive se certas pessoas assistirem isso aqui, vão me xingar ali nos comentários, né? Mas para mim ainda é puro estatístico. É pura estatística, mas ele recomenda que comprem armas. Se proteger. Brincadeira. Se proteger do Skynet. Agora virou polêmica. Mas sabe que falando desse Skynet, cara, eu gosto de levar para o outro lado, né? Porque a gente sempre imagina que quando surgia a tal da superinteligência, aproveitando... Existem várias formas de você classificar as AIs. Como a gente pode, de várias formas, classificar o ser humano, né? Olho azul, olho castanho. Certo. Loiro, moreno, né? As AIs também têm vários critérios de classificação e eu gosto muito do critério de cognição, onde você diz que existem as AIs fracas, a AI geral e a super AI lá, né? A AI fraca é tudo que a gente tem até hoje. Tudo que você imaginar que existe até hoje é considerado AI fraca. Por quê? Ela faz uma única coisa. Se você imaginar o tanto de sub-áreas da AI que você precisa para fazer um carro autônomo andar, você ia dizer que uma pessoa... Com quantos anos a gente aprende a dirigir? 18 a gente pode, às vezes a gente aprende antes, né? Então, cara, é um superdotado, né? E ninguém precisa aqui ser um superdotado para dirigir um carro, concorda comigo? Agora, para uma AI dirigir um carro autônomo, você precisa de várias sub-áreas, desde visão computacional até previsibilidade, sei lá, cruzou na minha frente algo, pode cruzar lá e tal. Certo.
Então, por isso que a gente costuma dizer que todas são as AIs fracas. Aí a gente tem a chamada inteligência artificial geral, que seria aquela que realmente simula o ser humano, né? E na minha opinião... eu li hoje numa matéria que estão na expectativa de que em 2030 isso vai existir. Eu vi um futebol de robôs num último evento que eu fui, para mim isso vai ser 2300, se depender daquele futebol que eu assisti. Tá horrível. Brincadeira, 2300 não, mas talvez passe um pouquinho. Ai, que horror! É porque não dá. É porque assim, não, gente, vamos pensar. Não tem comparação, né, mano? Se a gente for considerar uma inteligência artificial geral, ela tem que conseguir fazer todos os nossos movimentos, tudo. Não dá para eu dizer agora que só porque ela raciocina muito, etc e tal, e ela não consegue pegar um copo, mas mesmo assim ela é uma inteligência artificial geral. Eu não concordo com isso. Né? Mas ok, para exemplo. E daí depois disso vem a super inteligência artificial, que daí é o tal da Skynet, etc. Né? Mas é na super inteligência que eu quero chegar e o viés que eu quero fazer é outro. Imagine que esse cara, se a gente chegar nessa super inteligência, sei lá, ele vai encontrar uma solução de energia limpa, que a gente não conseguiu até hoje. Vai encontrar cura para certas doenças que a gente não tem. Vai cortar as nossas limitações da gente poder explorar o espaço, né? Então, às vezes, eu brinco que a gente não tem que pensar só nesse lado ruim das coisas, né? Não só no lado de que ele vai achar que o ser humano é o problema da humanidade. Sim. E daí a gente tem que acabar com o ser humano para o planeta sobreviver. Não, ele vai pensar assim, não. Essa forma de energia que o ser humano inventou, de queimar carvão, putz, isso aqui ia ser muito burro mesmo, né? Vamos pegar um outro negocito aqui, né? E resolver daquela forma. Então, a gente brinca sempre do Skynet, mas eu gosto de olhar para esse outro lado também, né? Esse lado salutar que ela traz, né, gente? Então a gente estaria fazendo pão no fogão, no forno a lenha ainda até hoje? Isso mesmo, ou passando ferro com a brasa e tal. Então nossa, são tecnologias disso? Dá uma olhadinha lá, ferro de passar roupa com brasa. Os furos, né? Mas como muitas coisas estão voltando, né? Não duvido de mais nada. Quem sabe, então. Então tá bom, gente. Então encerramos por aqui essa conversa muito gostosa. Muito obrigada mais uma vez. Nossa, que isso, pelo teu tempo, pela tua experiência aí. Eu tenho certeza que todo mundo ficou bem curioso. Legal. E se alguém mandar alguma pergunta, então conto contigo para me ajudar a responder. Sim, claro. Dentro do que eu tiver ali de conhecimento, vai ser um maior prazer. Eu sou um dos defensores que o conhecimento ele nasceu para ser compartilhado, né? Quanto mais a gente puder compartilhar conhecimento, melhor. Legal. E vai ser um prazer enorme, é lógico. E vai ser um prazer enorme me convidar para estar aqui de novo, porque eu gostei desse negócio aqui. Ótimo. Entendeu? Gostei de dizer uma pessoa aqui muito gente boa. A gente gosta Vocês das pessoas não que estão vendo os bastidores aqui, mas o pessoal do bastidor é muito simpático, entenderam? Eles não veem a hora da gente encerrar aqui, mas eu esqueci de falar para vocês, eu tenho uma relação muito próxima e harmoniosa com o microfone. Eu não paro de falar, né? Eu só vou parar de falar agora porque a gente tem que voltar para Jaraguá. Né? Mas vai ser um prazer se a gente tiver a oportunidade de voltar aqui e conversar de novo. Tem muito assunto ainda para a gente fazer um bate-bola com você e mais um falando sobre as inteligências. Nossa vai ser Senhora. Claro, vai ser legal demais. Então certo? Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui. E até um próximo episódio. E se esse programa for relevante para você, ele vai ser pro seu amigo também. Compartilhe. É isso aí. Isso aí. Até a próxima. Até. Tchau.